Posso começar a falar, Paulo? Pode? Amém. Então, eu hoje, a ministração que eu trago para vós foi aquilo que Deus falou ao meu coração, que é restauração da visão. E vocês vão dizer assim, qual visão? Eu não tenho problemas de visão. Eu uso óculos, mas eu já estou a notar que já estou a precisar de mudar as lentes e talvez alguns de vocês também. Mas não é esta visão natural, é a restauração da nossa visão espiritual. E porquê que Deus me levou a falar isto? Porque os dias que nós estamos a viver agora, aquilo que nós passamos até agora, os irmãos podem ver, quase que se pode notar que alguns irmãos estão como que fragilizados, amém? Estão com dificuldades até a nível espiritual. Nós tivemos uma reunião de pastores ainda esta semana e falou-se sobre isso, não é? Que se vê uma quebra espiritual na vida dos crentes. Há uma quebra, há muitos crentes não são o que eram, amém? E então Deus levou-me também a falar então nesta mensagem, em que nós, pelas atitudes do ser humano, atitudes uns dos outros, amém? Assim como as dificuldades e os problemas que nós enfrentamos quase que diariamente, nós vemos que essas coisas têm, de certo modo, perturbado a nossa visão ou o nosso foco espiritual. Muitos de nós, até a nível da oração, já não somos o que éramos. Vamos ser honestos. Amém? Eu acredito que estou na igreja certa. Já não somos o que éramos na nossa convivência com Deus, na convivência uns com os outros. Já não somos as mesmas coisas. Então, muitas dessas coisas têm estado a roubar um pouco da nossa visão espiritual. E por isso nós, como crentes, devemos analisar onde estamos. Devemos analisar a nossa visão. Qual é o nosso foco? Onde é que está a nossa visão? Como é que ela está? Por quê? Porque Abacuque 2, o verso 2, vamos ler Abacuque 2, o verso 2, diz assim: o Senhor me respondeu, o Senhor a falar com Abacuque estava a falar com Deus, e Deus responde a Abacuque, devido às situações que ele estava a passar. E ele disse assim, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre as tábuas. A gente sabe quando aqui fala tábuas, está a falar tábuas do coração, está a falar a nossa pessoa. Grava sobre a tua pessoa, ok? Os irmãos entendem que é sobre isso, amém? Escreve a visão, para que possa ler quem passa, note, quem passa correndo. Ou seja, a visão, o alvo, o propósito que nós temos na nossa vida deve ser visível a quem passa por nós, mesmo que seja a correr, mesmo que seja uma pessoa que passa a correr por nós, deve olhar para nós e dizer assim, uau, aquele é um discípulo do vivo Deus. Os irmãos estão comigo? Então, nós temos que ter uma visão, um propósito nas nossas vidas. O que é uma visão? Ou uma visão ou um alvo para a nossa vida, o que é que isso nos faz? Vai nos guardar de mágoas. Uma pessoa que tem visão espiritual vai se guardar de mágoas, vai se guardar de indecisões, de indiferenças, de friezas, amém? E de critiquices. Vai se guardar, não vai saber se envolver com essas coisas. Os irmãos estão comigo? Salmos 119. E eu vou ler de uma tradução hebraica que eu li, que eu achei muito interessante. Amém? Salmos 119, 37, diz o seguinte. Nós vamos ler na nossa tradução normal. Diz assim, o Senhor me responde... desculpem, estava ainda a ler Abacuque. Diz assim, desvia, note, Salmos 119, o salmista diz assim, desvia os meus olhos para que não veja a vaidade. Que vaidade é que ele está a referir? As coisas do mundo, não é? As vaidades, as coisas do mundo. Note, para que não veja a vaidade e vivifica-me no teu caminho. A tradução hebraica diz assim, restaura. Primeiro diz assim, desvia os meus olhos de contemplar a vaidade, mas diz, e restaura a minha visão espiritual, para que vivificado ou restaurado seja o meu caminho.
o meu caminhar com Deus. Os irmãos estão a entender? Para que vivificado ou restaurado seja o meu caminhar com o quê? Porque se a minha visão espiritual não estiver sã, ela vai fazer o meu caminhar espiritual ser, deixem-me dizer assim, torto. Os irmãos entendem? Vai ser um caminhar torto. Vou andar um pé aqui, um pé ali, vou andar a bailoçar de um lado para o outro. Até nas coisas mínimas, como oração e outras coisas. Os irmãos entendem? Então, deixem-me fazer esta pergunta. Qual é o vosso desafio ou o gigante que está a fazer com que vocês se olhem para vós próprios como meros gafanhotos? Que eu não posso, eu não consigo, não vou a lado nenhum, não tenho. Qual é? Não estamos a querer desistir, pois não? Gostaríamos de voltar a ser fortes como éramos, ousados e destemidos quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Vocês lembram-se nessa altura? Eu lembro-me. Quando aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu fazia tudo. O pastor que diga, eu ia todos os dias à igreja. Eu levava o penico, a banheira, eu levava tudo para os meus filhos, mas eu estava lá. Senhor, eu quero ouvir a tua palavra, quero aprender de ti, Senhor, quero te conhecer, quero viver para ti. Eu dizia isto mesmo a Deus. E graças a Deus que fiz isso. Porque se Deus me colocou no lugar que estou, foi porque eu corri os desafios que Ele me pôs no meu caminho. Amém? Então, será que nós queremos voltar a ter, então, essa ousadia, esse foco que nós tínhamos quando aceitamos Jesus? Então, deixem-me dizer, alegrem-se. Sim, deixem-me dizer, alegrem-se e sorriam por trás dessa máscara que vocês estão a usar. Dê um sorriso lindo ao seu irmão e à sua irmã e diz assim, alegra-te, porque Deus quer restaurar a tua visão. Deus quer, vamos nos alegrar. Deus é para o irmão que está do lado da cama, alegre-se, Deus quer restaurar a sua visão espiritual, Deus quer restaurar a nossa visão. Quer nos dar força e energia, quer nos dar um alvo, um foco na vida. Amém? Aleluia. Por quê? Porque visão ou foco é habilidade, é habilidade para sentirmos a presença de Deus e dela desfrutarmos. Cheguei lá, não cheguei? Amém. Os irmãos entendem? Quando nós temos visão, nós sabemos que Deus está presente, não importa o problema ou dificuldade. Nós sabemos, amém? Então, visão é também ser sensível, estamos sensíveis ao seu poder. Nós sabemos que o seu poder nos vai alcançar. Nós sabemos que o seu poder vai nos curar. Nós sabemos que o seu poder vai agir naquela situação e naquele problema. Isso é ter visão. Amém? Visão vai mudar as nossas atitudes. Pois quando o problema surgir, em vez de levarmos as mãos à cabeça e dizer, ai, coitadinho de mim, o que é que vai ser de mim? Chora para aqui, chora para ali. Não, você vai dizer assim, oh Deus, intervém, porque tu és poderoso para me tirar desta situação. Amém? Visão é também uma recusa para se entregar às tentações, à dúvida, ao pessimismo, ao desânimo, ao ficar isolado. Sabe que muitas pessoas, quando às vezes estão desanimadas, até espiritualmente, afastam-se, isolam-se, deixam de orar. Mas quando uma pessoa tem visão, nada disso nos toca. Visão quer dizer que vai haver determinação e que com unhas e dentes nós vamos agarrar essa visão e não a vamos largar, porque nós sabemos em quem temos querido. Amém? E em quem é que nós queremos? O Senhor da nossa salvação, Jesus Cristo. Ele é por nós, nunca contra nós.
Amém? Eu não tenho, irmãos, eu costumo dizer isto muitas vezes, eu não tenho nenhum pó de perlim-pim-pim que ponho sobre vocês e digo assim, olha, vai ficar tudo bem. Não tenho nenhum pó, gostaria de pô-lo até por cima de mim e dizer, Raquel, vai ficar tudo bem. Hã? Seria bom ou não seria? Mas eu não tenho nenhum pó desses. Mas o que eu tenho é a palavra de Deus no meu coração e na minha boca para a falar. E essa palavra eu sei que pode mudar e transformar vidas. Amém? Aleluia. Por isso, meus irmãos, vitória e visão andam de mãos dadas. Se queremos ter vitória numa situação, tenha visão. Tenha visão. E sabe o que a visão, tanto a vitória como a visão, requerem determinação? Requerem de nós dedicação, requerem de nós firmeza. Eu vou ficar firme? Sim, estou no problema. E aí? Vou ficar firme? Amém? Por quê? Porque essa visão vai, e essa determinação vai nos levar a dizer, pela graça de Deus, eu tudo posso naquele que me fortalece. Em Deus, eu sou mais que vencedor sobre essa situação. Eu sou mais que vencedor. Não vou ser, eu sou. Amém? Protejam a visão, meus irmãos. Protejam a chamada, alimentando-a, até que ela se cumpra. A visão também nasce, meus irmãos, e cresce, dependendo da maneira como nós nos vemos. E como nós vemos os outros. Ok? Por quê? Eu gostaria de ler 2 de Coríntios 10, verso 12. Vou ler só alguns versos, não vou ler todos. Amém? Porque senão os irmãos ainda pensam que eu vim aqui para vos dar uma tacada. Não é nada disso. Então, vamos ler. 2 Coríntios 10, 12. Amém. Diz assim: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo. Por isso é que eu disse, como é que nós nos vemos e como é que vemos os outros. Note, mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam a insensatez. A minha Bíblia diz, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, estão sem visão. Outras Bíblias dizem, estão sem entendimento. Sem entendimento. Depois o verso 18 diz o seguinte, verso 18 do mesmo capítulo diz assim, verso 18, não é 13, 18, diz assim, porque ninguém, note, ninguém é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Por isso, como é que nós nos vemos? Achamos-nos superiores aos outros? Como é que nós nos... Porque no momento em que nós nos achamos melhor que os outros, meus irmãos, não há visão espiritual. Porque a visão espiritual não compara. Os irmãos estão comigo. Não se acha melhor que ninguém. E note, por quê? Porque Deus é quem louva. Nós nem temos o direito de nos louvar a nós mesmos, se somos espirituais. Estou a falar com pessoas espirituais aqui, não estou? Se somos espirituais. Então, por que isto? Porque muitas das vezes a nossa visão é roubada por causa daquilo que pessoas nos fazem. Tiram-nos do sério, amém? Levam-nos a maldizer. Começam... Os irmãos já devem ter os ouvidos. O quê? Igreja? Que são uma cambada de... Verdade ou não? Então, meus irmãos, temos que entender o seguinte, que o amor de Deus é incondicional. Amém? E se nós entendermos isso, duas coisas vão acontecer. Primeiro, vamos aprender justamente, amém? A nos julgar a nós mesmos. O que é que eu faço? E depois, vamos aprender a apreciar o outro, apesar de. Estão comigo?
Então, como é que nós nos vemos? A pergunta agora está: como é que nós nos vemos? O que é que nós pensamos de nós e o que é que nós, na realidade, estamos a pensar dos outros? Vou nomear alguns pontos que podem nos ajudar a caminhar com Deus e a fazer a nossa visão crescer. Primeiro, nunca pensem ou falem negativamente acerca de vós próprios. Porque se nós estamos a falar mal de mim, eu sou um coitadinho, eu não valho nada, eu sou um pecador. Então você está, primeiro de tudo, está a dizer que não vale mesmo nada para Deus, mas para Deus você é super valioso. Nós somos super valiosos para Deus. E segundo, amém, quando você diz sou um pecador, você está a negar a salvação que acabou de receber. Você mostrou comigo? Jesus não perdoou os nossos pecados quando nós confessamos como Senhor e Salvador nas nossas vidas. Estão comigo? E o que é que nós pensamos acerca do próximo? Ou seja, nunca pensem ou falem negativamente acerca de vós, nem acerca do próximo. Você pode não concordar com o que o outro faz, com o que o outro diz, mas não tem o dever de julgar. Não tem. A Bíblia diz isso em Mateus. Por quê? Primeiro de tudo, porque Deus é amor e Deus ama. Ama-me a mim. E segundo, porque Deus é amor e ama o meu próximo. Amém? Porque Deus é união. Porque Deus é encorajamento. Porque Deus é reconciliação. Deus não quer que ninguém se dê mal com ninguém. Amém? Segundo ponto. Coragem e visão nascem e crescem quando sabemos encorajar. Como é que eu posso dizer que tenho coragem se não sou capaz de encorajar ou motivar alguém? Terceiro, não façam comparações. Não somos cópias, somos originais. Eu sou o original. Irmão, irmã, irmãos, são originais de Deus. Não façam. Não se comparem a ninguém. Mas estou comigo. Há pessoas que têm mania de se comparar. Eu falo melhor. Eu digo melhor. Se fosse eu, fazia. Se fosse eu, era melhor pastor na igreja. Olha, bem-vindo. Não sei porque é que Deus ainda não o pôs como pastor. Os irmãos entendem? Não façam comparações. Olhem, quarto, olhem para o vosso potencial. O potencial que vocês têm. Olhem para o vosso potencial. E não para as vossas limitações. E saibam o seguinte, que de mãos dadas, somos um grande potencial para fazer grandes coisas para o reino de Deus. De mãos dadas. Quinto, envolvam-se na obra usando o dom que Deus vos deu e sejam dedicados. Não fiquem estagnados. Lembrem-se, a Bíblia diz que Deus deu dons aos homens. Amém? Deus deu dons a mim, deu dons a vocês, deu dons aos homens. Deu dons ao nosso próximo. Talvez a gente gostasse de ter o dom do nosso próximo. Mas se Deus não nos deu, vamos ficar contentes com aquele que nós temos. Nem todos nasceram para ser pastores e pregadores. Verdade ou não? Olha, se todos fossem pregadores e pastores aqui em cima, meu Deus, não cabia tanta gente. Ou uma hora não chegava, meus irmãos, para pregar. Vocês iam ter que ficar o dia todo, a noite toda, a semana toda na igreja. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Amém? Lembrem-se então que Deus deu dons aos homens e ao seu próximo também. Deixem-me dar um exemplo. Quando eu estava a escrever isto, Deus mostrou-me, deu-me um exemplo, deu-me uma visão. É assim, muita gente quer ser a mão. Uau, que fixe é ser a mão. Posso levantar um enfermo, o que está abatido, sou uma mão. Posso segurar, seja o que for. Posso segurar o óleo santo. Posso segurar tudo. Amém?
Mas chamam-se, começa-se a gabarolas, a dizer, eu que faço isso, eu faço aquilo outro, eu sou assim, eu dou isto, eu faço aquilo. Se a mão é gabarola, meus irmãos, e começa a dizer, eu não preciso dos dedos para nada. Agora imagine a sua mão sem os dedos. Enquanto mão, eu agarro bem a garrafa do óleo, a garrafa d'água, eu agarro. Mas imagine essa mão desse corpo de Cristo sem os dedos. Como é que ela vai agarrar esta garrafa? Vai ser complicado, não é? Mas vamos lá, com a ajuda do peito, com a ajuda lá de alguém, a gente ainda consegue agarrar a garrafa. Mas agora fazê-la chegar à boca é um bocado complicado, mas pronto, com um bocadinho de jeitinho do queixo e lá vamos nós. Meus irmãos, precisamos um do outro. Ninguém é melhor, somos parte todos do mesmo corpo. Você pode achar que o seu fígado espiritual, ele não é nada na igreja, não faz. Não se preocupe, ele tem o seu lugar no corpo. Ele tem o seu lugar na sua cabeça. Você acha que ele não faz nada ou faz tudo errado, mas ele tem o seu lugar no corpo. Os irmãos estão comigo? Agradem a Deus, agradando e apreciando o seu próximo. É isso que Deus está a dizer. 7, aprendam a lidar com as ofensas para que amadureçam e isso vai ajudá-los a serem mansos e tolerantes. Uau, ofensas. Nem diga, olha, irmãos, eu podia estar aqui a espremer aqui como é que se diz, o suor. Não se deixem, meus irmãos, não deixem que as ofensas roubem a vossa visão. Há muita gente que por causa de ofensas, ou porque o irmão disse, ou porque o irmão fez, ou porque aquele não sei quantos, ou porque o marido assim, ou porque a mulher assado, ou porque o filho assim. Por causa de ofensas, meus irmãos, muita gente tem feito as malas e tem ido viajar de um lado para o outro. Os irmãos entendem o que eu estou a dizer? Por causa de ofensas, porque não são capazes de se reconciliar, porque não são capazes de valorizar quem está à sua volta. Cuidado com isso. Isso rouba a nossa visão. Determinem o vosso valor, aprendendo a valorizar. Determinem o vosso valor, aprendendo a valorizar. Valorize. Valorize a sua esposa, valorize o seu marido, valorize os seus filhos. Nós vemos tantas guerras em casa, porque não se valorizam uns aos outros. Valorizem. Valorize o seu irmão na igreja. Você pode achar, mas ele não fala bem, mas ela assim. Valorize o seu irmão, se é que quer manter a visão. Os irmãos estão comigo? E por último, tenham um só alvo e fonte de confidências. Deus e a sua palavra. Deus e a sua palavra. Não pega, sabe, infelizmente, ainda, não sei se foi esta semana, estava a orar, e de repente eu tive uma visão. Eu vi 2 pessoas, pareciam que até estavam a orar, mas de repente, naquela visão, eu vi que uma estava a dizer mal e a outra, que até parecia que tinha luz em cima dela, começou a ir na direção da outra. E de repente eu olho e só vejo escuridão. Ambas, fez-me lembrar a história das virgens, das 10 virgens. Ambas pensavam que tinham luz. Mas, porque o que estava envolvido naquela comunhão, naquele falar, era deitar abaixo, era apontar o dedo, era fazer sei lá o que é que aconteceu? Elas nem deram conta que perderam o óleo, que estão a perder o óleo. Podem pensar, até pensam, não, está a correr tudo bem. Cuidado aí, espiritualmente não está. Fisicamente até que parece que corre tudo bem. Vocês já repararam que há pessoas às vezes que fazem 1001 coisas erradas e parece que a vida ainda lhes corre melhor? Já devem ter reparado nisso, não é? Mas cuidado, espiritualmente não está melhor.
Não pode estar melhor. Os irmãos estão comigo? Então, tenham uma só fonte de confidências. Cuidado a quem dizem. Porque aquela pessoa, você pode estar a falar de uma coisa, as páginas tantas, ela já está a falar mal de um irmão, ou já está a falar mal do marido da outra, ou sei lá do quê. Os irmãos entendem. Ou da igreja, ou do pastor. Nós às vezes sentimos as orelhas quentes lá em casa. O pastor às vezes diz assim, estou com as orelhas quentes, alguém está-me a dar. E a gente ri-se e ora, e a gente só diz, Deus tem misericórdia, porque essa pessoa não sabe que está a amontoar brasas em cima dela. Amém? Mas os irmãos entendem. Tenham só uma fonte de confidências, Deus. Porque Deus, quando vocês falam com Deus, vocês sabem que Deus não vai criticar, nem vai dizer no outro, olha, sabes o que aquele irmão fez? Sabes o que... Opa! Os irmãos entendem o que eu estou a dizer, não é? Deus e a palavra são a parte vital da sua visão se cumprir. E Jesus dá esse exemplo quando ele diz, amém, até quando o inimigo vem atacar, pondo ideias na sua cabeça. Ele diz, está escrito. Quando está a ser confrontado pelo diabo, seja por quem for, seja por um amigo ou inimigo seu, quando está a ser confrontado, a sua primeira reação é dizer, está escrito. Deve ser essa a sua primeira reação, está escrito. Amém? Jesus dá-nos esse exemplo. Devemos ser possuidores, diz a Bíblia, da palavra. Pois Jesus diz em João 15, o verso 7, e diz assim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Note, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Lá está, aquilo que lemos há bocado de Abacuque, escreve nas tábuas do teu coração a visão. Aquilo que Deus é para ti, a visão que tu tens espiritual, escreve. Ou então, as palavras estiverem em vós, pedireis e será feito. Façam da palavra de Deus a vossa palavra, porque se não fizerem, nós vamos ficar divididos, vamos ficar assim. Uma vez estamos com a palavra, amém, estamos do lado de Deus. Outras vezes, vamos para aquele lado, porque a palavra não está escrita no nosso coração, vamos nos deixar levar pelo mundo e pelos aqueles que são do mundo. Os irmãos estão comigo, o nosso trabalho espiritual não vai ser efetivo por mais orações que a gente faça. O diabo atacou Jesus na área que ele pensava que era uma fraqueza de Jesus, mas Jesus disse 3 vezes, ele disse, está escrito. E qual foi o resultado? Em Mateus 4,14, ele diz assim, o diabo fugiu dele. O diabo o deixou, simplesmente o deixou. Porque quando nós usamos a palavra, a situação, o problema, a ofensa, a ira, a peleja, seja o que for, tem que deixar. Por quê? Porque está escrito e Deus diz que vela pela sua palavra para cumprir. A palavra de Deus jamais volta vazia. Jamais. Mas nós temos que usar a palavra. O diabo vai analisar os nossos pensamentos, gestos, atitudes, o nosso falar, vai analisar o nosso andar, vai nos provocar a dizer não à visão, a rejeitar a visão, a rejeitar a chamada de Deus, a rejeitar aquilo que Deus quer que a gente faça. Ele vai nos, inclusivamente, pôr doces no caminho e dizer assim, olha, isto é que é bom, por que não vais para isto? Olha, isto é que é bom, por que não fazes antes disso? Em vez de estás a fazer, opa, tu estás aí meia parada, por que não fazes antes disso? O diabo vai pôr docinhos no vosso caminho. Cuidado. Ele quer nos fazer rejeitar a visão e nos deixar ser, como é que diz, aliciados por outras coisas à nossa volta. Um dos sinais visíveis de como ele nos alicia muitas vezes é pela maneira, como eu falei ainda há bocado, como a maneira como nós nos vemos e como nós também lidamos com o nosso próximo. Essa é uma das maneiras que nós vemos se a nossa visão está a ser atacada ou não.
Como é que nós nos vemos? Como é que eu estou a lidar com o meu próximo? Como é que eu estou a lidar com a minha mulher, com o meu marido, com os meus filhos, com os meus pais? Como é que eu estou a lidar com o meu patrão? Como é que eu estou a lidar com o meu pastor? Com o meu irmão? Por exemplo, se forem provocados, em vez de refilarem ou dizerem o que não devem, por que não citar o que diz Tiago 1, o verso 19 e 20? Eu fiz disto uma oração, não vou seguir a escritura toda, eu fiz disto uma oração. Por que vocês não fazem de Tiago 1 uma oração para essa situação? Em que você vai dizer assim: obrigado, Senhor, que eu estou pronto para ouvir, sou tardio para falar, tardio para me irar, tardio para me ofender, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando você, no momento que você acha que vai responder mal àquela pessoa porque está a ofendê-lo, você diga assim: não, Tiago 1, lá está, voltamos ao mesmo. Se as palavras estiverem em vós, estiverem gravadas no vosso coração, naquele momento você vai dizer assim: não, Tiago 1, verso 19, diz que ira não faz parte de mim, por isso eu não vou me irar. E recusa-se. Isso é ter visão. Ainda me amou aqui. Não sei se saiu inteira hoje. Vamos lá ver. Oh, aleluia. Quando alguém vos julga ou magoa, em vez de retaliar, peguem Efésios 4 e Efésios 5. Meus irmãos, eu fiz disto a oração, foi o que Deus me guiou na altura, é isso que eu faço. Amém? Quando alguém julga ou está a magoar ou apontar o dedo a alguém, quando você vê alguém que vem falar consigo apontar o dedo a alguém, você começa logo a dizer: Senhor Deus, eu rejeito. No nome de Jesus, eu rejeito agora toda a amargura, toda a cólera, toda a ira. Eu escolho antes ser bondoso e compassivo, perdoando como Deus também me perdoou em Cristo Jesus. Eu sou imitador de Deus, eu sou um filho amado de Deus, eu ando em amor, eu me entrego como sacrifício de cheiro e oferta suave a Deus. É isso que nós devemos fazer. Amém? Sermos um cheirinho suave para Deus. Amor, bondade, mansidão são parte do fruto do Espírito e muito, muito mais, amém? E nós podemos ter sucesso ou progredir na vida até sem eles. Muitos de nós pensamos assim: mas eu não tenho que ser como bondoso por aquela pessoa. Olha o que ele me fez, olha o que ela me fez. Muitos de nós podemos apontar o dedo e dizer: mas por que eu vou ser bondoso? Até pode ser que a gente até cresça na vida, progrida na vida. Amém? Mas deixe-me dizer uma coisa: verdadeiramente nunca seremos filhos espirituais. E não é de mim. Volto a dizer: Deus é amor, Deus é perdão. Vamos ser um cheirinho suave. Amém? Para Deus. Não se esqueçam nunca de semear sementes de amor, de bondade, porque não sabemos qual vai ser a nossa colheita amanhã. Sabe, Efésios 6, e desta vez o Senhor levou-me bastantes vezes a Efésios, o livro de Efésios 6, verso 8, diz assim: sabendo cada um, seja, aqui diz ao contrário, ok, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. A meu diz assim: sabendo cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem ou mal que fizer. Receberá do Senhor. Vamos semear paz e amor, amém? Uma semente já foi depositada em nós. Uma semente. A Bíblia diz, amém, que nós nascemos pela semente incorruptível da palavra de Deus. Foi essa semente. A palavra de Deus é uma semente incorruptível. Amém? E essa semente foi depositada em nós com o propósito de dar fruto, e fruto segundo a sua qualidade. Não é a qualidade que nós queremos, é a qualidade
com que Deus destinou que ela seria, uma vez que é incorruptível, que é uma semente incorruptível, não se corrompe, não apodrece, amém? Não tem nada de mal. Diga assim, não há nada de mal na semente na minha vida. Pode haver algo de mal, sabe em quem? Em nós, não na semente. Estão comigo? Amém? Então, uma semente foi depositada em nós com o propósito de dar fruto, e fruto de qualidade. Mas sabem, essa semente, amém, vai ter que crescer e gerar, ela vai passar por estações. Verdade ou não? Passa por estações, assim como nós, não é? Nossa vida, nós passamos por várias estações durante o ano. Amém? Por quê? Porque Deus quer qualidade. Quer que de nós, dessa semente que Ele semeou em nós, produza qualidade, um fruto de qualidade. Ele não quer um fruto bichoso, amém? Ele não quer um fruto estragado. Assim sendo, deixem-me dizer assim, a nossa primavera, e muitos de nós já passamos a primavera, já somos capazes, alguns de nós estamos no outono, no inverno, sei lá, não sei, cada um sabe de si, amém? Ou podemos estar a regressar, amém, porque o nosso amor esfriou, podemos estar a regressar novamente à primavera. Então, primavera espiritual é o tempo para treinamento, é um tempo para disciplina, para nos levar a entender que Deus quer obediência. Deus quer obediência, primeiro de tudo. Deus quer submissão. Deus quer consagração. Quando falamos de submissão, é submissão a Ele, a Deus, o Pai e o Filho. É submissão à liderança que Ele coloca sobre nós. Amém? Submissão uns aos outros. Amém? É consagração. Verão é quando nós amadurecemos aquilo que a primavera iniciou em nós. Essa obediência, essa submissão. Amém? É quando nós começamos a amadurecer e depois nós vemos a flor a brotar, não é? A flor já brotou na primavera e agora nós vamos ver o fruto. E nós vamos ver a quantidade e a qualidade do fruto. Verdade ou não? A quantidade. Então aí nós vamos ver que aquilo que semeamos vai crescer até multiplicar-se. Tanto para bem como a mal, depende do que semeamos na primavera. É aí que nós vamos ver a qualidade do nosso fruto. Porque falar de amor, muitas vezes há pessoas que falam de amor e nós vemos, muitas das vezes, que eles não praticam aquilo que estão a dizer. Estão sempre a apontar o dedo a alguém. Cuidado, vamos ter cuidado com isso, amém? E o outono é quando, isto é outra coisa que eu acho incrível, que o outono é quando nós já não temos aquela força do recém-nascido, nascido novo, que acabou, nós nascemos no recém-nascido, estava sempre, irmão, ora por mim, pastor, ora por mim, ou então nós estamos com aquele fogo, olha, vou fazer isto, vou fazer aquilo, não. No outono, nós aí já não temos aquela força da juventude, mas temos a firmeza de um veterano ou a firmeza de alguém maduro em Cristo. Amém? Não trabalhamos já tão arduamente, não somos daqueles que corremos tanto de um lado para o outro a querer fazer tudo. Não, nós já descansamos naquilo que nós sabemos que Deus quer que faz. Amém? Já não trabalhamos arduamente, mas sabiamente. Isso é o outono para nós. Amém? É o tempo em que nós vamos nos preparar para depois descansar no inverno. Porque o inverno é quando a gente se desfruta daquilo que nós já alcançamos, que nós já trabalhamos, amém? Nós descansamos, pomos-nos em frente à lareira, amém? Ali esticadinhos no sofá, a desfrutar ali daquele foguinho que vem ali da lareira, amém? Os irmãos entendem o que eu estou a querer dizer? Porque nós chegamos àquele ponto, agora vou relaxar, descansar, renovar forças, porque a primavera vem aí outra vez. Amém? E isso faz continuando, cumprindo com a vontade do Senhor nas nossas vidas. Cada passo, meus irmãos, cada estação, e cada estação podem nos levar a firmar a visão e a guardar a fé e completar a carreira.
Abacuque 2, vamos voltar a Abacuque. Agora vamos ler o verso 3 e o verso 4 de Abacuque. Então, voltando a Abacuque, então ele diz, escreve a visão, amém? Nas tábuas do teu coração. Agora voltamos a Abacuque, o verso 3, em que ele diz assim, porque a visão é para um tempo determinado. Lá está, uma estação, um tempo determinado, o tempo de Deus, amém? E até ao fim, note, e até ao fim falará, e não mentirá. E se tardar, espera essa visão, espera, porque Deus é fiel, Deus não mente, amém? Espera, porque certamente virá e não tardará. E isso por quê? A resposta está no verso seguinte, na última frase do verso seguinte, em que diz, pois o justo pela sua fé viverá. Amém? Aquele que tem visão sabe que há um tempo, sabe que tem que descansar, que há um propósito, ainda que haja um problema, há um tempo para Deus nos tirar desse problema. Ele está confiante que Deus vai tirar. Há um tempo, ele descansa em Deus. Os irmãos entendem? Por quê? Porque o justo viverá na fé. E quem daqui é justo? Oh, glória a Deus, amém? Somos nós os justos. Sabem, é preciso coragem para se viver pela fé e ser guiados pelo Espírito Santo. Verdade? Amém? É preciso. Pois como crentes, diariamente nós somos até confrontados com rejeição. Rejeição até de quem vive conosco. Somos capazes de enfrentar com rejeição, com... Agora esqueci-me da outra palavra. As pessoas negligenciarem-nos, não quererem saber de nós, como as pessoas nos apontaram o dedo. Jesus passou por isso. Sabem que Jesus passou por isso? Em Mateus 13, 55, ao verso 57, nós vemos aqui uma história de Jesus, em que o pessoal, Jesus estava a ministrar, estava a falar a palavra, Jesus fazia milagres e maravilhas, amém? Estou a falar assim por alto, os irmãos se quiserem seguir ali. Então nós vemos que Jesus, Mateus 13, 55 a 57, então nós vemos que alguém chegou até ele e começou a dizer assim, o quê? Então, mas não é este o carpinteiro? Está aqui a ensinar, está aqui a fazer coisas, está aqui a fazer maravilhas, mas quem pensa ele que é? Nós às vezes passamos por isso, somos rejeitados. Somos rejeitados para a família. Amém? O quê? Crente? Tu estás doido, estás maluco, és um fanático. Somos rejeitados. Isso aconteceu com Jesus. A Bíblia diz no final, no verso 57, e diz, eles se escandalizavam. As pessoas escandalizam-se de nós. Quando nós falamos de Jesus, ficam escandalizados conosco, até familiares. Ficam escandalizados e dizem, quem pensa ele que é? Irmãos, deixem-me dizer assim, perseguição e injustiça vão fazer sempre parte da nossa caminhada. Mas essa perseguição e essa injustiça que nós passamos vai nos ajudar a alicerçar a nossa visão. Vai nos ajudar a ficar com o foco mais firme em Deus. A dizer, estás-me a perseguir? Então quer dizer que eu estou no bom caminho. É assim que eu digo. Estás-me a querer atacar? Então está bem, vamos embora. Os irmãos entendem? E note também que aqueles que falavam com Jesus estavam escandalizados porque ele estava a ensinar. Quem ele pensa que é para estar-me aqui a ensinar? Muitas das vezes nós achamos isso. Deus levanta, e eu só digo, glória a Deus, levanta muitas pessoas no nosso meio. Se Deus levantar alguém aqui, um pastor, ou nesta igreja, ou noutra igreja, Deus levanta, sempre há alguém, algum irmão que diz assim, mas quem ele pensa que ele é? Nós estamos a rir, mas é verdade. Eu lembro-me quando me separaram para o ministério, quando Deus nos separou para o ministério, e nós tivemos várias pessoas a orar por nós, foi mais que confirmado, nós estamos aqui com um propósito de Deus, amém? E quando nos separaram para o ministério, eu lembro-me que pessoas diziam assim, o quê? Então ela é portuguesa, ele é português, o que é que eles sabem? E quando o pastor começou-nos a usar lá, e graças a Deus abrimos igrejas na África do Sul, amém? E quando o pastor de lá da nossa igreja, nós estamos, começou-nos a usar, era isso, as pessoas olhavam de lado para nós e a gente só ouvia. A gente não ouvia o que é que diziam, mas a gente só dizia, glória a Deus, estamos no bom caminho. Por isso, quando alguém disser,
alguma coisa assim. Está no bom caminho. Amém? Fique firme. Aleluia. Por quê? Porque outra coisa que nós vamos notar aqui com Jesus foi que nenhum servo, amém, deve pretender ser mais do que seu mestre. Nunca. Nunca queira ser mais do que aquele que lhe ensinou. Nunca. É o pior erro da sua vida. Amém? E agora, para vos animar um bocadinho. Amém? Salmos 34, verso 1, diz o seguinte. 34, verso 1, diz assim. Por quê? Porque no meio de toda esta situação, perseguição que nos fazem, injúrias que nós passamos, Salmos 34, o verso 1 diz assim, que devemos bendizer ao Senhor. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. No tempo de quê? Da perseguição. No tempo o quê? Da injustiça. Bendiga ao Senhor. Amém? Louvarei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor, note, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Por quê? Porque no verso 18 ele diz o porquê. Porquê? Porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Como é que nós vemos o Senhor livrar o justo das aflições? Temos um exemplo. Amém? Paulo e Silas estavam na prisão. Estavam na prisão. Presos. Amém? Eles estavam na prisão e o que é que aconteceu? Começaram a cantar louvores e não só eles foram soltos, mas quem estava à sua volta. Meus irmãos, quando nós louvamos a Deus de coração, quando nós temos visão de que Deus é por nós, amém? Nós vamos louvar a Deus e as pessoas que estão à nossa volta vão ser soltas das suas algemas, amém? Daquilo que os prende. Quero-vos contar uma história. Hoje vou-vos contar uma historiazinha. Já não conto. Vocês já deviam ter saudades de mim a pregar aos domingos, não era? Pois. Eu prego às quintas-feiras, né, do estudo bíblico, mas aos domingos, olha, prontos. É só para vocês ficarem aí animados. Então quero-vos contar uma história de um periquito chamado Chico. Então, o que é que aconteceu? A dona do Chico lembrou-se de limpar a gaiola do Chico. E ela pensou, mas isto dá tanto trabalho, vou usar aspirador. E ela pega no aspirador e começa a aspirar a gaiola do Chico. Entretanto, toca o telefone. E ela pega no telefone e continua com a outra mão no aspirador. De repente, só ouvimos, lá se foi o Chico. Ela, quando deu conta, assustada, desligou o aspirador, tirou o Chico de dentro do saco e lá estava o Chico todo sujo, todo cheio de pó, todo cheio de porcaria. E ela diz assim, ai meu Deus, coitado do Chico, vai a correr até a torneira da cozinha, abre o jato da torneira da cozinha, quando de repente ela olha para o Chico e diz, ai meu Deus, o que é que eu fiz? Vai a correr, e lá vai ela a correr, pega no secador e lá vai secar o Chico. Conclusão. O Chico deixou de palrar, de piar. Deixou de piar. Quantas as vezes, meus irmãos, há pessoas que nos chupam tudo o que nós temos. Chupam toda a nossa energia, amém? Eles com a sua negatividade e às vezes com a sua maldade chupam-nos, amém? E depois não só fazem isso, ainda jogam-nos baldes de água fria. Baldes de água fria. Sabe, a moral desta situação, desta história, é que não deixem as pessoas, não deixem nenhuma pessoa. Amém? Eu resolvi isso, eu decidi isso. Estou farta, eu disse a Deus, estou farta de ouvir irmãos da igreja fazer isto, dizer aquilo. Chega, para mim, chega. Amém? Então, note, não deixem que pessoas ou problemas roubem o vosso louvor e a vossa gratidão a Deus. Continuem a piar. Deixem-me dizer assim, continuem a falar, continuem a declarar aquilo que vocês são em Cristo Jesus, continuem a fazer isso, amém? Porque o louvor e a adoração vão nutrir a vossa visão, amém? O louvor e a gratidão não são uma coisinha de igreja, porque vou à igreja tenho que louvar a Deus. Não, o louvor e a gratidão deve ser um estilo de vida diária. Amém? Deve ser grato para as pessoas que têm na sua vida, deve ser grato pelas coisas que têm na sua vida, seja grato. Amém? Louva a Deus, aleluia, porque se nós tivermos essa visão no coração, isso vai nos ajudar a resolver os problemas, a passar pelos problemas, acima dos problemas, e nós vamos até mudar a atmosfera ao nosso lado. De repente a gente olha para o nosso marido, está
está mais amigo. Os nossos filhos estão mais obedientes. Uau! Vai ajudar. Sabe o que é que diz Salmo 119? O verso 164. Salmo 19, verso 164. Amém? Diz assim: 7 vezes. 7 vezes ao dia eu cantarei louvores. Amém? Note. 7 vezes. Diga lá para o seu irmão. 7 vezes. Diga lá aí desse lado da câmara. 7 vezes. Note. 7 vezes no dia te louvo pelos teus juízos e a tua justiça. A minha Bíblia diz 7 vezes ao dia eu cantarei louvores. Quantas vezes? 7 vezes. Ai, pastora, 7 vezes durante o dia. Mas não tem mais nada a fazer durante o dia estar a louvar a Deus. Eu já ouvi. Vocês podem estar a rir. Eu já ouvi. Pastora, você acha que não tem mais nada a fazer? Mas é verdade. 7 vezes ao dia louva a Deus. Amém. Meus irmãos, querem saber como é que eu tive cura de um problema do estômago, segundo os médicos teria que ser operado, e mesmo assim não sabiam se ia ficar bem? Porque eu decidi agarrar a visão que Deus me deu, que pelas suas pisaduras eu estou sarada. E então, isto na África do Sul, eu disse assim: Deus, como queres que eu faça? E Deus disse: canta este cântico. E deu-me um cântico. E eu comecei a cantar. No princípio, ai meu Deus, gostava tanto a cantar aquele cântico. Eu era assim: ai Deus, não me apetece nada a cantar isso. Mas eu disse: vou cantar. Cantava. E eu dizia assim: não sinto nada a Deus, mas vou continuar a cantar. Cantava, e depois de repente começou a abrir. Depois eu comecei a sentir, ai. E depois às páginas tantas eu senti: onde é que eu estou? Já me senti lá do outro lado. Já estava com Deus, já estava a viajar no espírito como a águia, a sobrevoar a situação à minha volta, a olhar para o meu problema, a minha enfermidade e a dizer assim: tu não vais durar muito aí. Amém. Os irmãos entendem? Comecei. Quantas vezes cantei aquele hino? 20, 30, 40, não sei. Sei dizer que quando chegou uma altura que eu senti um baque no meu coração e senti mesmo libertação e soube que estava curada. Fui ao médico, foram fazer lá endoscopia, aquelas coisas, nada, tinha desaparecido tudo. Eles perguntaram-me: o que é que aconteceu? Eu disse assim: o Deus que cura, o médico dos médicos curou-me. E isto é verdade, não tive vergonha de dizer isso aos médicos. Até hoje, não, até sempre. Nunca mais vou ter esse problema. No nome de Jesus. Os irmãos entendem? Por quê? Não foi 7 vezes. Não foi 8. 20, 30. Louva a Deus. Glorifica a Deus com cântico. Se não é com cântico, com glória a Deus. Diga aquilo que tiver no seu coração. Mas louve a Deus. E você vai ver a libertação de Deus. Porque, volto a dizer, a palavra de Deus jamais volta para ele vazia. Encorajo-vos a buscar a Deus. Amém? Encorajo-vos. Note, quando a doença, quando a desgraça, quando a solidão atingiu a vida de Jó, sabem da vida de Jó? Perdeu filhos, perdeu bens, perdeu tudo. Quando isso atingiu a vida de Jó, sabe o que é que ele fez? Ele voltou-se para Deus. Voltou-se para Deus. Vocês, eu sei que habituaram-se às máscaras e agora não querem sorrir para ninguém. Mas dê um sorriso lindo ao seu irmão e à sua irmã atrás dessa máscara e diga mesmo assim: vá ler o livro de Jó, porque é interessante. Amém? E é edificante. Então, em Jó 23, o verso 3, e eu estou quase a terminar. Amém? E o verso 3 diz o seguinte: Jó 23, 3 diz assim. Eu vou ler da minha tradução, porque há traduções que não são iguais, mas eu vou ler da minha, diz assim: Jó. E agora, eu imagino-me sendo Jó. Eu sendo Jó, depois de ter passado por aquelas confusões todas, ter passado por aquilo tudo, eu estava assim meio desgostosa, meio triste, e eu estou no problema, e então eu penso assim: estou neste problema, então, aonde é que eu posso encontrar Deus para resolver este problema? E depois, Jó diz assim: já sei, vou ao seu tribunal. Sabe porquê que Jó disse vou ao seu tribunal? Porque ele sabia que Deus era um Deus justo.
Então ele disse, vou ao seu tribunal. E ele disse, então eu me chegaria ao seu tribunal. Então ele sabia, se eu me chegar ao tribunal de Deus, Deus vai me fazer justiça nisto que eu estou a passar. Deus é um Deus justo, Ele vai me livrar, Ele vai me socorrer. Amém? Irmãos, seja assim, qual é a situação? Amém? As pessoas têm abusado de si, as pessoas têm falado mal de si. Amém? O que é que tem passado? Seja qual for a situação, busque Deus. Vá à busca de Deus, porque a sua busca é um ato de adoração. Sim, essa busca vai dizer que você honra e valoriza e sabe que Deus é o seu socorro nessa situação. Ele sabe, você sabe que é o seu socorro. Amém? Aleluia. Então, deixem-me dizer assim, estão sem foco, estão como que ressequidos, sentem-se ressequidos. Amém? Sentem-se sem vida, a vossa vida espiritual parece que secou. Se está do lado da câmara e você sabe que a sua vida espiritual parece que secou, você sente-se ressequido e pergunta, talvez no seu coração você esteja a perguntar, então, aonde é que está o Deus de Ezequiel, que falou aquele monte de ossos secos soprando sobre ele e os vivificou? Talvez você esteja a fazer essa pergunta. Ou talvez você seja um vaso que está estalado, quebrado, por tantas dores e problemas e dificuldades que tem passado. Você é um vaso quebrado e você pergunta, aí no seu coraçãozinho, você pergunta, onde é que está Deus? Aquele oleiro que pega no vaso que está estalado e forma de novo. Onde é que está? A verdade, meus irmãos, é que Ele está à distância de um toque nosso e de um escutar nosso. Um toque de fé. O problema não é se Ele está ou não presente nessa situação, mas sim quantas vezes vamos à sua presença para reconhecer que Ele está presente, porque Ele jamais nos deixa ou jamais nos desampara. Os irmãos entendem? Nós pensamos, será que é mesmo Deus? Será que Deus está mesmo nesta? Será que Ele vai me ajudar? Será que Ele está? Será que é a minha imaginação? Se estiverem preocupados, desgostosos ou intimidados, confiem nele. Jesus acalmou o medo aos seus discípulos ao dizer, tendo bom ânimo. E depois ele diz também, em João 14:1, ele diz, não se turbe o vosso coração, crê em mim, crê em mim, creia. Crer é dizer que tem visão. Os irmãos estão comigo? Ele também diz a mesma coisa para nós hoje, simplesmente crê. A tua libertação virá, a nossa libertação virá, quando a nossa mente e o nosso coração aceitarem o seu tempo, os seus caminhos, os seus propósitos e as suas promessas que tem para nós, o sim e o amém. Não é o talvez. Porque, volto a dizer, Ele jamais nos deixará ou desamparará. Deus quer nos tirar da terra do Egito, quer nos tirar desse estado de escravidão em que você possa se estar, sentir-se oprimido pela doença, sentir-se oprimido por aquilo que as pessoas dizem de si, sentir-se oprimido por muitas outras coisas, como que escravo de certas coisas. Muitos de nós sentimos que, por vezes, somos escravos de vícios. Nós não temos que ser escravos de vícios. Deus quer nos tirar desse lugar de escravidão e preencher esse lugar, amém, com o seu amor, com a sua graça, amém. Deus quer nos lugar da escravidão, quer nos rodear do seu favor e da sua graça. Em Êxodo 3:21, diz assim, e eu darei graça a esse povo, aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Amém? Deus fala a mesma coisa para nós hoje. Os nossos problemas de hoje podem ser o ambiente
propício para Deus operar a nosso favor. Amém? Se nós sentimos como que escravizados por certas situações, certos vícios, amém? Certas doenças, amém? Deus quer nos dar a libertação. E quando Ele nos dá a libertação, Ele não nos deixa vazios. Ele vai preencher aquilo que estava a roubar a nossa alegria. Ele vai preencher. Ele vai preencher com o seu amor, vai preencher com a sua valorização. Ele vai preencher o nosso ser. Os irmãos entendem? Sabem o que é que Deus usou para libertar o seu povo das mãos dos egípcios? Usou moscas. Lembram-se? Moscas, granizo, sapos, escuridão. Que comitiva! Não há nada que Deus não possa fazer, meus irmãos. Seja qual for a nossa situação, não há nada que Deus não possa fazer. Amém? Ele pode ser o nosso médico, se nós estamos enfermos. Ele pode ser o nosso conselheiro, se nós sentimos que precisamos que alguém nos ouça e nos aconselhe. Amém? Ele pode ser o nosso banqueiro. Estamos com problemas de finanças, Ele pode nos ajudar. Quantas vezes isso aconteceu conosco? Amém? Ele é o advogado, o nosso amigo. Muitas vezes nós dizemos assim, eu não tenho amigos, não tenho em quem confiar. Vocês têm um amigo que é para a eternidade. Notem também que as moscas e os sapos que invadiram as casas dos egípcios não tocaram na casa do povo de Deus. Não tocaram. Por quê? Porque Deus os rodeou com o seu favor e com a sua proteção. Salmos 91 diz o quê? Praga alguma chegará à tua casa ou à tua tenda. O vosso clamor a Deus, meus irmãos, é só o trampolim para que Deus opere em nosso favor. Salmos 107, e eu estou mesmo a terminar, só 1 minuto e já acabo. Salmos 107, verso 2 diz assim. Salmos 107, verso 2 diz assim. Digam os remidos do Senhor, os quem remiu da mão do inimigo. Quem daqui é redimido do Senhor? Quem é que Deus remiu da mão do inimigo? Do pecado, amém? Da escravidão do pecado, amém? De doenças, amém? De tantas outras coisas. Deus remiu. Somos remidos do Senhor ou não somos? Então, note, o que é que os remidos do Senhor devem dizer? O verso 1 que diz, amém? Porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Então, os remidos do Senhor, vamos dizer todos juntos, diga assim, eu sou o remido do Senhor. E por isso, eu declaro, agora mesmo, que o inimigo não tem poder sobre a minha vida. Porque o Senhor é bom, e Ele é benigno para comigo, e está envolvido com a minha vida e nesta situação. Amém? Deus está. Ele cuida de si. Assim comecem já a desfrutar do favor. Quando aqui fala graça, graça quer dizer favor. E merecido de Deus, favor de Deus para nós. Nós não merecemos, mas Deus mostra o seu amor para conosco. Amém? Favorecendo. Assim comecem já a desfrutar do favor que virá sobre as vossas vidas de fontes inesperáveis. O favor que vai mover as montanhas que se têm levantado na vossa vida. O favor que vai abrir portas onde não há portas. O favor que dará acesso a coisas que vocês nem sequer pensaram e nem sequer imaginaram. Amém? Comecem a ver isso acontecer. Escutem novamente a promessa em que Deus diz em Êxodos 3, e é para nós hoje também o 21. Quando sairdes dessa situação, quando sairdes desse problema, não saireis vazios. Por quê? Porque o Senhor vai preencher tudo isso que o inimigo roubou da sua vida. Deus vai preencher com a sua própria pessoa. Amém? Deus vai preencher. Então, isto é visão, meus irmãos, isto é visão. E declare e receba essa visão pela fé. Sabe o que é que diz Salmos 116, o verso 7? Diz assim, Salmos 116, verso 7, diz assim, que a minha alma volte ao repouso
do início, ao repouso inicial. Diga a mesma coisa para a sua visão, que a minha visão volte para o repouso inicial, volte para aquela força inicial que ela tinha. Declare isso para a sua vida, para a sua alma. Se a sua alma está doente, se a sua alma está ferida, se está magoado, diga mesmo: Senhor, a minha alma vai voltar, amém, para aquele lugar de repouso. Por quê? Porque eu agarrei a visão, a minha visão está a ser restaurada no nome de Jesus. A minha visão inicial, com que aquela garra que eu iniciei ao caminhar contigo, já está a ser restaurada em nome de Jesus. Amém? Note, volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Volta a visão ao teu repouso, por quê? Porque o Senhor te faz bem. Acabou-se o estar em minoria, acabou-se o estar em desvantagem, acabou-se o estar em falta, acabou-se o estar esgotado, o estar cansado, o estar oprimido pela doença, pela enfermidade. Você tem que dizer: chega, basta! Eu recebo aquilo que é meu, a minha promessa de que pelas pisaduras de Jesus eu estou sarado. Se opera para mim, também opera para vós, meus irmãos. Amém? Declaro mesmo que acabou-se o estar debilitado, o estar magoado, acabou-se o estar ferido, acabou-se. Você tem que dizer: eu tenho visão de Deus. E acabou-se essas coisas. Diga-me, a minha visão foi restaurada, porque eu sei em quem tenho crido. Eu creio em Jesus o Salvador, aquele que sara, que liberta, aquele que me cura. Eu creio no autor e no consumador da minha fé. É Ele quem restaura a minha fé, é Ele quem restaura a minha visão, é Ele quem restaura a minha saúde, é Ele quem restaura as minhas finanças, é Ele quem restaura a paz no meu lar, é Ele quem restaura o meu casamento. Você declare isso. É Ele quem restaura a minha comunhão com os irmãos, é Ele quem restaura a minha igreja. Declare isso. Faça com que a sua visão seja uma visão viva, que todos possam passar por si, nem que seja a correr. Vejam que você verdadeiramente é um filho de Deus, um discípulo do vivo Deus. Amém? Querido Pai, obrigado, Senhor. Eu oro, Senhor, neste momento, que nada nem ninguém roube, Senhor, esta palavra do coração dos teus filhos, Senhor. Essa revelação que muitos receberam hoje aqui, nada nem ninguém possa roubar isso deles, Senhor. Pai, Senhor, que essa visão, Senhor, Deus, Pai, que tu colocaste no coração da vida dos teus filhos, Senhor, no início, quando eles começaram, Senhor Deus, a dar os primeiros passos, Senhor, contigo, quando começaram a gatinhar, Senhor, logo no seu gatinhar contigo, Senhor, Deus, que essa visão seja restaurada à sua força original, Senhor, no nome de Jesus, Senhor Deus, Pai. Que eles se vejam, Senhor, como tu os vês, poderosos, Senhor. Que eles se vejam amorosos, Senhor. Capazes, Senhor Deus, de valorizar o próximo, Senhor Deus. De serem compassivos, Senhor Deus, Pai. De serem longânimos, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Que eles possam valorizar a si próprios e ver-se, Senhor, como tu os vês, Senhor Deus, Pai. Como pessoas preciosas, Senhor Deus. Como pedras vivas, Senhor, que tu estás a usar para implantar a tua igreja, Senhor. Que eles se vejam como vasos com aroma suave. Que eles são, Deus, em nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Pai, eu oro mesmo, Senhor. Deus, Pai, que todo aquele que está abatido, que está fraco, Senhor Deus, Pai, seja restaurado, Senhor, ao seu vigor natural, Senhor Deus, Pai. Senhor, por quê? Porque tu, Senhor, já os tiraste, Senhor, da escravidão do pecado. Já os tiraste, Senhor, da escravidão, Senhor Deus. Senhor Deus, do desespero, da angústia, da mágoa, Senhor, tu já o restauraste e tiraste desse lugar. Por isso, Deus, preenche, Senhor, agora esses lugares, Senhor Deus, Pai. Senhor, com a tua presença, Senhor, com o teu amor, com a tua bondade, Senhor, no nome de Jesus, com a tua fortaleza interior, vivifica cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Faz aquilo que mais ninguém pode fazer, mas que tu podes, porque nós sabemos em quem temos crido, Deus. Em nome de Jesus e para a glória do teu nome. E todos dizem amém, aleluia. Tem uma salva, palmas a Jesus, porque Ele merece. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Senhor.
Nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade, Senhor. Nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, porque nós sabemos que a tua palavra, Senhor, é viva, é eficaz na nossa vida, Senhor. E tu e a palavra são um. Por isso nós te reconhecemos, Senhor. Deus, nesta ministração de hoje, não é de homem, Senhor, algum. Não é de mulher alguma. É tua palavra. A ti seja a honra e a glória, Santo Espírito, para agora e para sempre, em nome de Jesus. E todos dizem... Se alguém precisar ainda de oração, quiser vir à frente, nós estamos aqui para orar para os irmãos. Os restantes que têm que sair vão na bênção de Deus. Não se esqueçam de orar uns pelos outros. E uma semana super abençoada para todos vós. Vão na paz do nosso Deus. Amém? Aleluia, Senhor. Te louvamos. Se alguém quiser oração, já sabe. Conte conosco. Amém?